Bom dia, Adri, tudo bem? Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes, e Heisen também. Bom dia. Bom, redes sociais também estão sendo alimentadas muito nessa reta final aí do segundo turno, com fake news sobre os beneficiários do programa Auxílio Brasil, né? Que estão sofrendo aí um bombardeio nessa reta final. A artilharia pesada tem causado pânico e medo na população mais vulnerável do país. Explica pra gente o que está rolando nessa guerra também, Adri. Carol, tem muitos grupos de WhatsApp, de Facebook, de beneficiários, e quem entra nesses grupos, alguns inclusive no Facebook, são chamados para grupos fechados de WhatsApp, acaba ficando à mercê de várias informações, fake news, né, informações mentirosas sobre a concessão do consignado do Auxílio Brasil, sobretudo. Há uma grande expectativa hoje, porque a Caixa, na sexta-feira passada, depois de reportagem no jornal Estado de São Paulo, mostrar a situação, né, muitos beneficiários estavam colocando, tendo autorizado a concessão do empréstimo, já com papel, de tudo, e não estão recebendo o dinheiro. Isso assustou, isso provocou, o que você falou, provocou pânico, e a Caixa, na semana passada, tinha informado inicialmente que faria o pagamento em 48 horas, ou seja, que ia pingar o dinheiro, né, o empréstimo em 48 horas, acabou divulgando que poderia demorar 15 dias, ou seja, depois das eleições. Isso ampliou a situação. Paralelamente a isso, o Tribunal de Contas da União ele está em análise um pedido do Ministério Público Federal junto ao TCU, um pedido para suspender, para que a Caixa, que é um banco público, afinal o TCU ele está avaliando só a questão do risco para o banco público, que no caso a Caixa Econômica, o risco dessas operações, ele pediu a suspensão, pediu à Corte de Contas, e o relator, o ministro Cedrais, ele havia uma expectativa de que ele fizesse um pronunciamento, um despacho na sexta-feira, o que não ocorreu, o que pode acontecer ainda hoje ou nos próximos dias. É uma decisão difícil por conta de toda essa situação que foi formada diante desse auxílio consignado, desse empréstimo consignado, Carol. Então, agora, o presidente ontem, num ato de campanha também, esteve num culto evangélico em São Paulo e chegou a comparar quanto que dá para comprar de picanha com o Auxílio Brasil, e comparou com o Auxílio Família, disse que daria para comprar 3 vezes mais picanha. Enfim, o que você diz desse picanhômetro? Eu só tenho a lamentar, Heisen, porque esse é o pior debate que a gente pode imaginar a essa altura. Essas pessoas, é o caos que está instalado, e isso não é brincadeira, são milhões de pessoas que recebem, de famílias que recebem o auxílio consignado. Embora muitas famílias elas estejam, o argumento da presidente da Caixa, Daniela Marques, é de que esses beneficiários eles vão usar esse dinheiro, embora haja endividamento, né, de pessoas que são muito vulneráveis, que por isso estão recebendo a renda, né, o programa de transferência, que elas vão pagar dívidas de agiota e que acabariam reduzindo, né, aumentando a renda, já que teriam menos juros para pagar com o financiamento. Mas esse crédito, Heisen, é um crédito caro também, um crédito em que os beneficiários estão pagando algo em o custo efetivo total. Eu peguei uma fatura de um beneficiário que pegou R$ 2.500, que é para o máximo, ele estava pagando um custo efetivo total de 59% ao ano. Não é um custo barato, e a Caixa acelerou muito, é por isso que o TCU está de olho. A Caixa suspendeu a análise de sexta até hoje, e para ver como está, mas o fato é que há uma pressão também técnica dos técnicos do TCU sobre a Caixa, que pediu, que recomendou
ao ministro Cedrais, ao relator, que veja notas técnicas se esse programa de crédito consignado ele foi feito com segurança, com análise, se a Caixa está tomando muito risco, mas a Caixa diz, a presidente tem dito a interlocutores que isso não é uma decisão dela, que é um programa que foi aprovado pelo Congresso e todo mundo empurrando. E aí você vê o presidente falando, como você falou, picanhômetro, né? O picanhômetro é quase, na minha avaliação, um deboche diante de uma situação tão difícil que está acontecendo, a gente desesperada porque está contando com esse auxílio. Se o ministro Cedrais suspende a concessão, caos, se não suspende, é risco. É uma decisão muito difícil, Raíssa. Super difícil. E aí fica essa guerra e essa instrumentalização da Caixa, né? Que deveria ser um banco de Estado, não de governo, não? Com certeza, e se caso, com certeza vai, como já o Ministério Público pediu a investigação, diligências, né, feitas à Caixa, se ficar comprovado que a Caixa não tem notas técnicas para provar que colocou esse programa na rua, esse empréstimo consignado com segurança técnica, no caso do processo do TCU, os dirigentes da Caixa, tanto a Daniela Marques como a diretoria do banco, eles respondem com o CPF deles. Isso é um ponto muito importante. E esse jogo para lá, Congresso que decidiu, o banco é um órgão, é um banco técnico. Isso, no passado, eu mesmo já cubro aqui em Brasília há muitos anos, economia, já vi outras autoridades tendo que responder com o seu CPF. Pode demorar, não é um processo demorado de análise, de investigação, de diligências, de auditorias, mas acaba que, se forem comprovadas, há um processo em andamento. E é isso que precisa ser discutido, que se esse programa que todo mundo criticou, todos os especialistas, né? Todo mundo que eu falo, os especialistas, porque ele é um programa que foi desenhado para a eleição e o presidente escolheu esse momento de eleição porque era um momento em que mais próximo, né? Porque uma coisa é você estar recebendo 2.500 agora, no meio da eleição, sentir aquela situação que a vida está um pouco melhor, ou do que depois, quando começa a pagar o empréstimo. Mas, por outro lado, eu preciso reforçar aqui que tenho conversado com pessoas que estão interessadas, que querem, que precisam, é mais do que interessadas, né? O que eu falei, desesperadas, elas estão muito preocupadas com a possibilidade de suspensão e dizem que estão cientes que vão pagar, que estão cientes do que elas não são, porque sai muita informação que essa população que recebe não estaria nem sabendo que é um empréstimo, né? Eu tenho ouvido e muitas falam que isso é um preconceito, que elas sabem sim que estão pegando empréstimos, precisam, muitas querem investir, comprar material, são pessoas que estão ali vendendo, fazendo. Eu conversei com uma beneficiária de Minas, da cidade de Campanha, em Minas. Ela vende docinho, tem uma doença autoimune, vende docinho, brigadeiro, e ia usar o dinheiro para comprar o material. Então, criou-se um programa eleitoral e gerando também um ruído social muito grande. Muito Carol, bem. É muito difícil. Essa máquina eleitoral acaba criando tudo isso, e basta olhar, basta entrar nesses grupos. Eu entrei num dos grupos do Facebook que eu entrei, tinha 280 mil membros. Imagina. Só um grupo, são centenas de grupos que tem no Brasil inteiro, e você vê que mexe com uma população que é vulnerável, mas está aí, muitas delas têm celular, está na rede, está procurando informação. Adriana Fernandes, abrindo a semana aqui conosco. Obrigada, viu, Adri? Até quarta. Até quarta.